O Brasil acaba de jogar no lixo sua tradição de neutralidade. Uma decisão que traz consequências históricas foi tomada pela delegação brasileira na Assembleia Geral da ONU essa semana, e que os livros de história poderão carimbar como um ato que culminou no rompimento do Brasil com o que chamamos de neutralidade conflitual que o Brasil sempre teve em relação às guerras no mundo, e éramos sempre respeitados por isso. Os representantes do Brasil, assim como algumas outras delegações, abandonaram o plenário e deram as costas para o discurso do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Embora a neutralidade e o discurso de paz eram o nosso costume, sempre quando foi forçado a se posicionar, a decisão sempre foi ao lado das democracias. E isso sempre colocou o Brasil como um possível aliado ou, no máximo, um país irrelevante no contexto mundial, possibilitando assim que gozássemos de uma certa paz, embora dentro do nosso próprio país os resultados eram semelhantes a qualquer guerra no mundo, mas nossos inimigos eram sempre internos. Apesar de algumas falas e declarações do Lula que foram recebidas pelo povo de Israel e aliados com repúdio, nenhum outro ato do país foi tão relevante e simbólico como este, que faz os olhos do mundo se voltarem para o Brasil, não como uma referência econômica, militar ou tecnológica, mas como um ator que, mesmo sem ser provocado, se coloca no fronte com um alvo na testa. O interessante de tudo isso é que, para nós brasileiros que nunca entramos de cabeça nesses conflitos, principalmente do Oriente Médio, e nem mesmo tínhamos posições definidas ao lado A ou lado B, o que se observa agora desse governo brasileiro é que o Brasil definitivamente se coloca ao lado do eixo do mal junto às maiores ditaduras do mundo, ao romper visivelmente com Israel e apoiar os grupos terroristas que se encontram na região, marcando assim de vez uma posição com falas, declarações e atos que em outra hora ou personagens diferentes seriam consideradas antissemitismo. As críticas internas dentro da própria esquerda brasileira, que ao governar o país por quase 20 anos e não conseguiu implementar o seu regime totalitário tão sonhado, faz com que, nesse último governo, atitudes radicais do Lula, assim como no começo de sua vida pública, sejam observadas e que fizeram que, em um determinado momento, ele as reprimissem para que pudesse chegar ao poder. Ao discursar, o primeiro-ministro de Israel, sob algumas vaias e também aplausos, exibia um broche no seu peito com um QR Code de um link que levava a diversos vídeos das atrocidades cometidas pelo Hamas contra Israel no dia 7 de outubro de 2023. As imagens gravadas pelos próprios terroristas são aterrorizantes e eu mesmo não tive coragem de vê-las. Mas a transcrição dos áudios e principalmente a celebração deles com os próprios atos deveriam nos trazer uma repulsa generalizada. Embora nós do Ocidente nos esforcemos, possivelmente jamais iremos compreender a complexidade desses conflitos. Mas a verdade é que Israel está cercado por quase todos os lados de inimigos, que seu propósito de vida é a varredura de Israel da face da terra, e que se tivessem que escolher entre paz com Israel e se destruir junto, a escolha sempre seria a segunda. E isso é passado de geração em geração, o alimento ao ódio eterno, e que fez com que Israel aprendesse a duras penas se proteger dos seus inimigos de uma forma extraordinária, com um sistema de tecnologia de defesa quase perfeito. Para o Brasil e para o mundo, o tensionamento onde um possível conflito mundial mais cedo ou mais tarde era inevitável, e isso está acontecendo. Por mais que você tente desvincular, as questões religiosas e espirituais são fundamentais para o futuro do mundo, onde os muçulmanos já são a maior religião do mundo e continuam se multiplicando de forma silenciosa. Enquanto os cristãos, o Ocidente e as democracias discutem ideologia de gênero, eles estão se multiplicando e dentro de poucos anos dominarão o mundo, e não há nada que políticas duras de imigração poderão fazer. Para nós brasileiros de bem, que sonhamos com um Brasil melhor, resta entender o momento crítico que estamos vivendo e trabalhar de forma estratégica para a mudança desse difícil cenário. Deixe sua opinião nos comentários e siga-nos para muito mais. Um abraço.